é tudo no singular. Sim, pessoal, para a humanidade inteira. Muitas coisas que o Senhor Jesus falou, se referindo a si mesmo, estão no singular. Isso quer dizer o quê? Que não existe paralelos comparáveis a Jesus. Aquilo que ele disse no singular, com respeito a ele mesmo, é aquilo que as pessoas devem crer. E quando as pessoas creem nisso, acontece a conversão, acontece a mudança. Acontece aquilo que o Senhor Jesus é na vida delas. Então, isso é importante se dizer, porque hoje, infelizmente, a incredulidade na vida das pessoas está muito grande. Existe uma grande quantidade de pessoas incrédulas ainda neste mundo hoje, no século XXI. E, por conta dessa incredulidade, muitas pessoas estão perdendo tudo aquilo que poderiam ter em Cristo Jesus. Esse é o grande erro da humanidade. Por quê? Porque o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Essa é a realidade. Muitas pessoas hoje estão nessa condição. Mas o que o Senhor Jesus disse é bem claro, é bem simples, é algo decisivo na vida dessas pessoas, para que elas deixem a incredulidade e possam crer de fato, de verdade, em Cristo Jesus. Possam se arrepender e se converter a Ele. Possam não mais viver em seus delitos e pecados, mas sim tendo a vida que o próprio Senhor Jesus pode lhes dar hoje e para sempre. Então, é preciso discernir isso. Discernir que muitas coisas que o Senhor Jesus falou estão no singular e não no plural. Porque se estivesse no plural, o próprio Senhor Jesus se colocaria em igualdade com outros e outros que existem por aí, que existiram por aí ao longo da história. Não. Quando ele disse, eu sou, e essa frase está no singular, se referindo apenas a ele e a mais ninguém. Para que a pessoa que ouvisse ele falar isso, pudesse discernir na hora, pudesse ter essa certeza e essa convicção de que somente o Senhor Jesus é, e mais ninguém. Então, quando o Senhor Jesus disse, eu sou, as pessoas que ouviram não tiveram dúvida mais com ninguém. Apenas olharam para ele e reconheceram que ele é o eu sou. Então, hoje, muitas pessoas precisam reconhecer isso também. Sem dúvida alguma. Para que nessa pessoa que crê na palavra singular que o Senhor Jesus falou, ela possa ter vida em nome dele. Essa é a recompensa, digamos assim. A pessoa que crê em Cristo Jesus, para essa pessoa vem tempo de refrigério. É o que está escrito. Então, as pessoas devem acreditar nisso. E não ficarem na dúvida, e não ficarem na incredulidade, na incerteza, na desconfiança, na ignorância, rejeitando o Senhor Jesus, ignorando, agindo com indiferença cada vez maior. Esse é o grande erro que a humanidade comete contra si própria, porque ao cometer esse erro, a humanidade, de forma geral, está se autocondenando para a ruína e perdição. E não quer vir a Jesus para ter vida em tempo algum, porque a incredulidade impede que isso aconteça. Então, para quebrar essa incredulidade, hoje eu vou ler aqui 5 textos falados pelo Senhor Jesus no singular, se referindo a Ele mesmo. De forma bem clara e simples,
para toda a humanidade entender que é apenas em Jesus e em mais ninguém. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está... Todos os textos que eu vou ler aqui estão no Evangelho segundo João, tá? Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 34 e 35. Então, aqui, o Senhor Jesus vai falar sobre o pão da vida. Então, está escrito assim, ó. Então, lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Então, ele deixa bem claro para aquelas pessoas ali que pediram a ele para que lhe desse desse pão, ele deixou bem claro que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Quando as pessoas ouviram isso, ficaram com essa certeza e convicção de que o próprio Jesus era o pão da vida. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, isso o Senhor Jesus disse no singular, e não no plural. Então, as pessoas que ouviram ele falar isso, já entenderam claramente que era ele mesmo e mais ninguém. E dessa forma, essas pessoas só poderiam ter esse pão tendo o próprio Senhor Jesus em suas vidas, quando se arrependessem, se convertessem a ele, crescem mesmo nele. Então, hoje é a mesma coisa, as pessoas têm que crer. As pessoas não podem viver ou passar a vida inteira na incredulidade. É errado isso. Diante desse texto aqui, que é bem claro, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, Jesus é o fim da fome das pessoas. Jesus é o fim da sede das pessoas. É isso que as pessoas têm que entender. Porque se elas não entenderem isso, elas vão continuar com fome, com sede aí, e nunca vão ser saciadas por ninguém. O único que pode saciar as pessoas é o próprio Senhor Jesus. Ele deixou isso bem claro para você hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8 agora. Capítulo 8, versículo 12. Deixa eu ver aqui. Virar a página aqui. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Agora ele vai falar que ele é a luz do mundo. Então está escrito assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, mais uma vez aqui ele está falando no singular. Eu sou a luz do mundo. É bem claro isso. Não tem como ter dúvida mais. Não existe outro alguém que possa ser a luz do mundo mais. É apenas Cristo Jesus. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, ele diz, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, isso significa o quê? Que, infelizmente, a maioria das pessoas hoje, elas não estão andando com Jesus. Não estão seguindo ele, digamos assim. E por isso, elas andam nas trevas. E não estão tendo em si mesmas a luz da vida, porque a incredulidade impede que isso aconteça. Incredulidade é algo que afasta as pessoas de Deus e do Senhor Jesus.
Tem cabimento alguém viver assim? Não, não tem. Então, ele fala claramente, ó, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que falta para a humanidade hoje é ter a luz da vida. Por que a maioria da humanidade hoje não tem a luz da vida? Porque a incredulidade está impedindo que isso aconteça. Infelizmente, essa é a realidade. Realidade que pode mudar quando as pessoas entenderem o que Jesus disse, quando ele disse, eu sou a luz do mundo. Tudo muda a partir daí. Quando a pessoa crê que o Senhor Jesus é a luz do mundo, elas passam a ter a luz da vida em si. Então elas nunca mais andarão em trevas. E é isso que precisa acontecer com você hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no Evangelho segundo João, agora capítulo 10. Capítulo 10, versículos, deixa eu ver, 9 e 11. São dois versículos aqui nesse capítulo. Versículos 9 e 11. Aqui o Senhor Jesus vai falar que Ele é a porta e Ele é o bom pastor. Tudo no singular. Então está escrito assim, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Então, o Senhor Jesus é a porta, a única. Não existe outras portas. Existe apenas uma. Essa porta é o Senhor Jesus. Porque ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, as pessoas hoje têm que entrar por essa porta que é Jesus. Porque se fizerem isso, serão salvas. Essa é a garantia. A garantia da salvação está em entrar por essa porta que é Jesus. Então, as pessoas precisam entender isso claramente. Porque é isso que vai acontecer, sem dúvida alguma. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, lugar de descanso, lugar onde você vai ter as suas necessidades supridas pelo próprio Cristo Jesus, sem dúvida alguma. E agora o versículo 11, eu falei, né? 11. Aqui ele vai falar sobre o bom pastor. Ele diz aqui, ó, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus disse no singular, eu sou o bom pastor. Então, só existe um bom pastor, que é Cristo Jesus, e mais ninguém. Não existe outro pastor igual a ele. Ninguém pode se comparar a ele nessa questão de ser pastor, porque ele é o único. Ele é o pastor suficiente para a sua vida. Então, é nele que você tem que crer. Você tem que seguir a ele, obedecer a ele, como o bom pastor da sua vida. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o Senhor Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Isso é um fato real, que está escrito no singular, para não ter dúvida em tempo algum. Então, é isso que as pessoas têm que crer. Que o Senhor Jesus é a porta e é o bom pastor também. Hoje, as pessoas têm que crer nisso com convicção, com certeza mesmo, absoluta, com confiança, cada vez mais. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está também aqui no Evangelho segundo João, agora capítulo 11, versículo 24. Então aqui ele vai falar sobre
a ressurreição e a vida. O que falta para muitas pessoas hoje é a ressurreição e a vida, que é o próprio Senhor Jesus. Então ele diz aqui, ó, versículo 24. Já escrito assim, ó. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa é a garantia. O Senhor Jesus é a ressurreição e a vida. Não existe mais nenhum ser humano que possa ser a ressurreição e a vida. Não existe nenhum concorrente ao Senhor Jesus nessa questão. Porque ele diz no singular, ó. Ele diz no singular. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa é a garantia. Ele é a ressurreição e a vida para todas as pessoas que crerem. Porque quem crer nele, mesmo que morra, viverá. Isso é bom demais. Mas o que atrapalha isso de acontecer na vida de muitas pessoas é a incredulidade no coração, na mente, a rejeição, a indiferença ao Senhor Jesus hoje está demais. E isso afasta as pessoas de terem vida em Cristo Jesus. Então ele diz claramente, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o que falta hoje é crer. E o que impede muitas pessoas de crer hoje é a incredulidade. Está demais hoje no mundo. Com certeza, muitas pessoas vão ouvir o que eu estou falando aqui e não vão querer crer em tempo algum. Porque a incredulidade cega o entendimento das pessoas. Para essas pessoas nunca lhes resplandeça o Evangelho da glória de Cristo em tempo algum. Dessa forma, essas pessoas não têm como ter em si mesmas a ressurreição e a vida, que é o próprio Cristo Jesus. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está também aqui no Evangelho segundo João, agora no capítulo 14, versículo 6. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Então agora que ele vai falar sobre o caminho, a verdade e a vida. Tudo no singular. Então está escrito assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o Senhor Jesus é o caminho, no singular. Ele é a verdade, no singular. Ele é a vida, no singular. Tudo está no singular. Tudo está personificado nele. O caminho é ele, a verdade é ele e a vida é ele. Não há dúvida aqui. É muito bem claro e simples isso. A compreensão do que está escrito aqui leva a pessoa a entender na hora que é apenas Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não há mais ninguém que seja o caminho, a verdade e a vida. Apenas e unicamente Jesus. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ninguém pode ir a Deus a não ser pelo próprio Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho. Então, para se chegar a Deus, tem que se crer em Cristo Jesus, sim, sem dúvida alguma. Então, tudo que foi escrito no singular, nesses textos,
são bem claros e simples, para que as pessoas hoje não tenham mais incredulidade em si. Acabe com essa incredulidade agora, crendo em Cristo Jesus. Assim, você vai ter tudo isso em sua vida. Tudo isso vai acontecer em sua vida. E é o melhor que pode acontecer, é isso. Ter Cristo Jesus, o pão vivo que desceu do céu, para que esteja sempre em sua vida. Para que assim você viva nele, por ele e para ele. E eu espero que isso aconteça em sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.